Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Seja bem-vindo no canal Família Mente. Mais um vídeo para o canal hoje, família. Acompanha aí, está começando. Fala, Senhor, Ele fala conosco nessa noite. Fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz ouvir. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde, repouso soberano, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a servir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde, repouso soberano, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos ricos de amor. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde, repouso soberano, de alegria e paz eterna. Glória ao Rei. Amém. Mais um. Amém. Deixa de paz me faz sentir doce amigo teu querer, como me traz te obedecer, que ame sempre, meu Senhor, que a teus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus, sigo
Amém? Amém. Vocês podem ler comigo, amém? Eu também ímpar e vocês os mais. Amém? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercaste o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sei que há uma palavra na minha boca. Eis-me, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim as tuas mãos. Não ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, aí está. Se eu fizer no céu a minha cama, eis que aí está também. Se tomar as asas da ave e habitar nas extremidades do mar. Até a minha tua mão me dará, e a tua destra me susterá. Amém? Até aqui, comigo de nós. Uma leitura maravilhosa para que todos nós, como crente, venha entender que não adianta você dizer que está só. Ele, aleluia, coloca debaixo das suas asas, debaixo da sua sombra, e estaremos seguros, irmão. Eu sei que Ele é maravilhoso. Então, vamos orar ao Senhor nessa noite. Eu me alegro porque hoje já tem mais irmãos e irmãs, né? Eu creio que até chegar ao final do ano a igreja está cheia para receber a palavra. Porque se você não sabe a palavra que levantou os ossos secos que estavam, né? Já quase com o cal de Deus, levou Ezequiel sobre o vale e levantou um exército. Saber que Deus é poderoso para fazer isso. Amado Deus da nossa alma, estamos reunidos na tua presença. Fizemos a tua leitura, Senhor, e não temos dúvida, Pai amado, santo, que tu, Senhor Deus eterno, explica para nós através desta leitura, que tu nos sondas, Senhor, que tu é Deus que está nos contemplando, Senhor, porque, Pai amado, a tua palavra diz que se uma ovelha sair do rebanho, tu vai deixar 99 no deserto e vai atrás daquela que saiu do rebanho. Quando tu cuida, Senhor, que está no rebanho, Senhor Deus, tu vai com prazer buscar ela e colocar no colo e trazer de volta. Então, Pai, sabemos que tu nos amas, Senhor, que tu tem prazer de nós ser salvos, de nós, Pai amado, estar, Pai amado, falando contigo agora, e tu te levantar no teu trono de glória, Senhor, e operar grandiosamente nesta noite. Pai querido, fala conosco, que os nossos corações estejam preparados, Senhor, para receber a tua palavra. Permanece conosco, em nome de Jesus. Oh
nome santo de Jesus, irmãos amados, santo, alegre canto, eu fui amado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. No Antigo Testamento, livro de Esther, capítulo de número 7, versículo de número 5 em diante. Glória a Deus. Esther, capítulo de número 7, versículo de número 5 em diante. Está lendo esta palavra, Senhor, no meu coração. Os irmãos conhecem a história desta jovem Esther, o tio e pai adotivo. E eu quero falar um pouco sobre esse assunto. Amém? Todos acharam? Amém? amém. Vamos ler? Como é que a gente faz com o pé? Referência. Capítulo de número 7, versículo de número 5 em diante. Amém? Diz assim: Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração me instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura, queria também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriu Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia diante do rei: Eis-me também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que lhe falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Amém? Amém. Sentar, queridos. Eu quero trazer uma palavra aos nossos corações. Você vai ver que o livro de Esther, ele nunca vai, ele não tem a palavra de Deus, mas é um livro no qual nós vemos uma grandeza de Deus. Estes judeus, eles foram levados a cativo, e quem era levado a cativo não tinha poder de decisão nenhuma. Era o que eles determinavam e tinha que fazer, senão era exilado. Porém, queridos, dentro dessa história já veio um plano de Deus arquitetado através
esses dois, que Esther e também Mardoqueu. Mardoqueu é um tio, pai de criação de Esther, e eles são levados ao cativo, então estão ali sem poder de decisão nenhuma. E na época do rei Assuero, tinha um homem chamado Amã, que é aquele que gostava muito de ser bajulado. Tudo que ele fazia, ele gostava de se mostrar que ele era o tal, que ele fazia, deixar de fazer. Porém, queridos, ele vai mexer com alguém que tem a marca de sangue do Cordeiro na vida. Aleluia! Estes dois aqui, Esther e Mardoqueu, crentes, servos do Senhor, eles nunca deixaram a sua fidelidade de lado com Deus. Mas eles sabiam que Deus, que vê todas as coisas, podia fazer algo que eles não podiam fazer. E um dia, Mardoqueu está à porta do palácio, ele ouve soldados tramar a morte do rei, e ele vai chegar até o rei vai investigar. Eu vou dar uma passada aqui bem rápido. Vai investigar esse caso, e ele tem a conclusão que eles estavam tramando tirar a vida dele. E quando Amã sabe disso, ele fica revoltado e prepara uma forca, 5 cômodos, e diz assim: essa forca vai ser para Mardoqueu. Nós vamos enforcar ele e vai acabar. Nós vamos enforcar. Eles matavam quando eles não gostavam de tudo que ele fazia. Todo mês eles enforcavam uma pessoa. Ali era um decreto que eles tinham de fazer isso até exterminar. O desejo de Amã era exterminar o povo judeu. Porém, queridos, quando nós oramos hoje, dizendo: se Deus dá-nos livramento das ciladas, das armadilhas que o nosso adversário trama, era dessa forma que Mardoqueu e Esther estavam orando. E nós vamos ver uma ação de Deus na vida deles, na vida desse povo, através deles, que surpreende, até mesmo quem lê a história, quem vê, sabe que o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que pode mudar a trajetória do ser humano. Olha a Deus! Para Amã, Mardoqueu só estava esperando a data para enforcar ele. Quando chega até o rei e ele descobre que isso era verdade, o rei toma uma decisão. Assuero diz assim: eu vou dar tudo e vou colocar naquela época, a história dos contos, e quando ele queria abençoar, nossa linguagem hoje é abençoar, ou destacar alguém, eles colocavam em cima de uma carruagem e corriam na praça ao redor do palácio, gritando: esse aqui é o homem que agradou o coração do rei. E aí Assuero vai falar com a mãe e diz assim: o que eu tenho que fazer para o homem que agradou o coração do rei? A mãe, cheia de egoísmo, soberbo, disse assim: esse não sou eu.
Essa é o que Deus faz, irmão, na vida dele. Se esse homem sou eu. A mãe escolhe as melhores roupas. Ele diz assim: eu quero uma capa do rei. Coloca a capa do rei dele. Pega a carruagem do rei. Coloca em cima da carruagem. E manda que o povo grite o nome dele ao redor da praça do palácio. Por que, irmão? Amã falou isso? Gostava de Mardoqueu? Não. Só que ele pensou que era ele que ia ser honrado. É dessa forma que eu quero que você entenda hoje que o nosso adversário tem essa percepção de achar que ele vai vencer. Mas a última palavra é do nosso Deus. Ele pode traçar, tramar, arquitetar, mas a última palavra é do Criador dos céus. Lá vai agora, irmãos, o rei. Amã não sabia que seria Mardoqueu. Ele já era indignado com Mardoqueu. Que Mardoqueu fez o plano dele não dar certo. Mas quando ele chega diante do rei, e o rei diz assim: Amã, olha só, irmãos, que Deus faz com aquele que é fiel ao Senhor. Amã, tudo que tu fizer, falaste, faz a Mardoqueu. Agora imagina o coração do adversário, do inimigo, que está planejando a morte, o final de tudo, e diz assim: não, o final não está aí não. Agora tu vai honrar ele, para entender que existe um Deus poderoso nessa terra. Ele fica mais revoltado ainda, indignado por tudo isso. Já tinha uma indignação, queridos. Aí eu vou falar para vocês que não é diferente hoje nos nossos dias atuais. Tem locais, empresas, e se o crente não for fiel, firmado mesmo, ele diz assim que não pode dizer que é crente. Não pode se identificar como crente. Vou contar aqui, parece que Jesus trouxe aqui em mente uma situação que aconteceu agora, dentro do grupo 5, um dos nossos dirigentes, o presbítero Val, dirigente da Jordão, 30 e poucos anos trabalhando na mesma empresa. Todos os anos, dia de quarta e sexta, o patrão, o supervisor, disse assim: dia de quarta e sexta, o senhor tem culto, o senhor pode chegar às 10 horas da noite. Passou-se todo esse tempo, mudou-se, entrou uma supervisora, disse que não gosta de crente, e falou bem assim: não tem esse negócio de crente chegar às 10 horas, todos têm que chegar às 7 horas. Ele me liga desesperado. Aí eu falei assim: calma aí, Deus está no controle de tudo. Na moral, Jesus pode salvar esse supervisor através do Senhor. Ela deixa da mesma forma. Amã já começou a se indignar que o rei escolhe Esther para ser rainha. Mas escolhe como assim? A Bíblia diz que ela era uma mulher bonita, uma jovem bonita. Mas o que agradou não é o que muitas das vezes os olhos humanos conseguem ver. Mas o que Deus planeja e projeta para nossas vidas, independente, irmão, se o homem quer ou não, ou se é bonito ou não, ele vai fazer acontecer, porque o nosso Deus, ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. O nosso Deus, ele é fiel para cumprir nas nossas vidas tudo que ele tem planejado para cada um de nós. E Assuero, rei, determina isso. Mardoqueu, tranquilo, mas Amã desesperado, sem entender o que
estava acontecendo, o plano sendo revogado de outra forma. Agora Amã, que era o que queria se destacar, agora ele vai se ajoelhar, se prostrar diante do rei, vai clamar socorro, pedir pela vida dele, porque como ele conhecia o rei Assuero, quando o rei Assuero levanta da onde ele estava e vai para o jardim, e de tanto ele entender e conhecer o rei, disse, a nossa linguagem hoje seria, estou ferrado. Outra linguagem, me lasquei agora, me ferrei. E aí ele vai perguntar, o clamar pela vida dele. Mas Deus, Ele tem os seus métodos de trabalhar em nosso favor. Ele tem um meio de trabalhar em favor daqueles que obedecem ao seu chamado, aqueles que são fiéis ao Senhor. Porque diante dos olhos do nosso adversário não temos chance nenhuma. Mas quando Deus entra em ação, queridos, o nosso Deus, ele vai mostrar que Ele continua sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia! Glória a Deus! Não sei, quem sabe você tem passado, nós já passamos até assim dessa forma. E às vezes nós mesmos dizemos assim, poxa, acabou. Se eu quero te dizer nesta noite, não desiste não. Glória a Deus! Porque o que Deus planejou para você e para nós não vai acontecer. Quem no inferno não vai acontecer. Porque quem assinou lá no céu é aquele que pode. Aquele que disse que onde não tinha terra, só havia água, e dizia, haja terra, e houve terra. Aonde existia só escuridão, ele disse, haja luz, e houve luz. É esse Deus que nós servimos. Ele continua sendo poderoso. Glória a Deus, glória a Deus! O inimigo, ele pensa em que ele tenta a vez de botar na sua mente. Verdade. Tem uma coisa que o nosso adversário não tem é preguiça, e ele não desiste não. Mas nós servimos um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas em nossas vidas. Olha só, quem está vivendo no cativeiro, agora está dentro do palácio. Quem estava ali obedecendo ordens, agora está dando ordens. Isso aqui, irmãos, eu sei que Deus colocou no meu coração esta palavra para incentivar cada um de nós. Primeiro, incentivar ele. Entender, queridos, que está difícil os dias que nós devemos estar. Os dias estão trabalhosos, então assim tendo uma coisa, e tudo que é planejado, tudo que é arquitetado, não vai parar. O que Deus planejou para a igreja de Jesus Cristo aqui nessa terra. Glória a Deus! Pode ser que trame ou arquitete as escondidas, mas Deus tem os olhos dele assim, são como chama de fogo. Ele vê tudo o que acontece na face desta terra. Pode que seja o mais escondido que for para o homem, mas os olhos dele veem todas as coisas. Ninguém se esconde dele. Parece que o Espírito Santo, parece não, ele testifica, né? Quando ele lê, ele diz assim, para onde fugirei da tua face? Aleluia! Aleluia! Ninguém tem como fugir desse Deus que criou os céus e a terra. Aleluia! Aleluia! Nasceram, cresceram, agora estão cativos, mas agora estão dando ordem. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele tira, levanta o necessitado e
e coloca no lugar de destaque. Somente Deus pode fazer isso. Quando o homem diz que não tem mais jeito, ou não vai ter condição através de alguém, Deus diz assim: eu vou mostrar para você, porque eu que criei ele, eu sei como ele é, eu sei como ela é, eu vou tocar, vou avivar ele, vou ativar, eu vou fazer aquilo que vocês não podem fazer, e vou mostrar quem é Deus poderoso. Esther, nunca passou pela cabeça dela ser rainha. E alguém um dia, eu ministrei uma vez uma mensagem, irmã Helena, dizendo assim, o Espírito Santo mandava falar isso aqui. Esther, não tive tempo de mofar, tipo a frente do espelho, né? Quem sabe pegar os tojos de maquiagem, e se maquiar. Quem sabe ir para o salão fazer o cabelo, manicure, fazer as unhas, no shopping comprar um sapato, no shopping comprar um vestido de grife. Não, é por quê? Porque Deus não habita da sinceridade do coração do homem. Você entender que essa história ela foi forçada, levado à força diante do rei, e o rei se agradou. Agora Esther está diante do rei dizendo, ó, e o rei diz, esse homem, disse, olha, o nosso inimigo é esse aqui, Amã. Nesse momento a mãe disse, você acabou para mim, porque Esther hoje é rainha. Uma palavra dela diante do rei era a sentença. Mas pastor, o que é que o senhor quer dizer dessa palavra hoje? Eu quero dizer para nós aqui, irmãos e igreja do Senhor Jesus Cristo, o Amã está aí, assolando a igreja, ou tentando assolar a igreja. Os Amãs estão aí, tentando parar a igreja, levantando calúnias contra a igreja, levantando calúnias contra líderes de igreja. Os Amãs estão aí, tramando cilada, arquitetando forcas para matar crente. Mas existe um Deus no céu que vê todas as coisas. E eu quero dizer para você, quando eu perguntei assim, quem está preparado para o arrebatamento da igreja? Quem sabe que nós viraremos o ano 2026, porque a igreja de Jesus Cristo, Ele não vai permitir, e quando estiver muita coisa acontecendo, Ele vai arrebatar a sua igreja, para que nós possamos estar juntamente com Ele, orando eternamente no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui, Deus, o Amã vai estar aí tramando. Eu vou fazer uma forca para esse camarada. Tal dia ele vai morrer. Ai. Ele pode falar, ele pode ter livre de falar. Eu acho, creio que foi, não lembro bem, se foi 2021 ou 22. Foi 2021. Eu estava dirigindo a congregação Jeová Samar e eu sofri um acidente de moto, que até hoje eu não lembro como foi, nem quero lembrar. Só sei que foi um acidente porque me contaram, falaram para mim e contaram a história de como foi o acidente, mas eu não lembro de nada. Nesse dia, eu disse para o meu pastor supervisor, o pastor Josué, era uma pandemia, ninguém podia abrir a igreja, segundo o lockdown. Eu disse assim, pastor, deixa para a igreja. Eu conversei com 5 obreiros, vamos ficar espalhados na igreja, mas nós vamos orar pela igreja. O pastor disse, fecha a porta da igreja. Isso aqui foi cedo. Mas quando nós olhamos
redor, o inimigo disse: quem disse que tu vai fazer essa oração? Vou fazer o teu relógio. Aí eu saio 6 horas da tarde da loja, da BR, pego a dependência, passo o sinal do distrito, depois do sinal do distrito eu sofro um acidente. A moto cai lá para o canteiro, eu estou sendo sufocada com meu sangue caindo na pista. Tem uma senhora que chega lá e vê eu daquela forma, tira o capacete e vira meu rosto, tira o sangue da minha boca e chega o pessoal lá da loja para me socorrer. Ela disse: se eu não chego, eu tinha morrido. Eu disse assim: olha o que o inimigo é capaz e tenta fazer. Eu sofri acidente na época, o meu patrão, ex-patrão, o sogro dele é bombeiro. Aí ele ligou e disse: o Hernandes sofreu um acidente na Dependência, assim. E viu uma viatura do bombeiro rápido. Ele enviou uma viatura rápida. Antes de chegar em mim, outro rapaz sofreu um acidente que era mais grave que o meu. E eles tiveram que socorrer antes de mim. E ele disse assim: olha o seguinte, teve outro acidente grave e mais grave que o Hernandes. E tiveram que socorrer esse um. Já estou mandando outra viatura do bombeiro. Quando chega e vai dar o balão lá no sentido ao contrário, outro acidente que era mais grave que o meu. Eu estou lá. A terceira ambulância do bombeiro chegou e me socorreu. Me levou para o metropolitano. Passei 24 horas sem saber onde eu estava. Eu digo assim que às vezes eu brinco que hoje eu sei o que é morrer. Eles falam que eu conversava, mas eu não lembro. E é dessa forma que o inimigo trama para a nossa gente. Os irmãos estão aí. Ei, tal dia, tu está planejando isso. Eu estou falando isso aqui, que tem crente que tem medo de dizer, de determinar a sua vida, entender o poder que Deus tem de livramento para nossas vidas. Verdade. Ele é que pode e está sempre ao nosso lado para nos guardar. O inimigo queria ver eu dentro do caixão, mas Deus disse: não é agora. Calma teu coração. Aleluia. Saí de lá, estou aqui porque a mão do Senhor é poderosa. Glória a Deus. Tá. Tem me sustentado. Tá. Conta-se, tem acontecido isso. Se estás falando que vai, mas não vai. Aí Deus diz assim: eu vou intervir no meio disso, Trindade. Eu vou fazer acontecer para entender que eu sou Deus. Irmãos, quando a minha esposa foi diagnosticada com câncer, a pior cena que apareceu na minha cabeça é eu estar perto dela, ela dentro do caixão. Era só isso que eu via. E eu dizia assim: Deus é fiel, e a última palavra dele está falando para vocês, alguém que vai experimentar ainda o que Deus já fez. Está dizendo para vocês o que Deus é capaz de fazer quando nós somos fiéis a Ele. Quando nós dizemos assim: não, Pai, eis-me aqui. Aleluia. Eita, Glória a Deus. o inimigo vai planejar, mas eu vou te dar a vitória. O inimigo vai arquitetar, mas eu vou intervir no meio da situação. Aleluia. Glória a Deus. E eu sei que Deus, Ele é fiel, irmão, para cumprir nossa vida. Aleluia. No estacionamento do Tempo Central, ali, falando do presbítero Severo. Irmãos, quando começa a ouvir a história do presbítero Severo, ele contava que ele vinha bêbado da festa de manhã cedo,
olhava para o céu e disse assim: Deus, eu vou morar aí contigo. Deixa eu curtir um pouquinho, mas eu quero morar contigo. Aí disse assim, um dia Deus usou e falou assim: eu vou te tirar daqui e vou te mudar. Aí diz assim: agora eu, às vezes me perguntando, que mérito eu tive isso? Nenhum. Mas quando Deus tem um plano em nossas vidas, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Ninguém vai impedir o agir de Deus. Vai se levantar a mão, vai se levantar. Quem se levantar aí, irmãos, Deus, quando Ele der o estalar dele assim, o mundo, ele sente o poder do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Glória a Deus. Já vi ele dizer assim, e aí ou estou sendo apertado por Jeová e está tocando só o dedinho em mim. É uma linguagem, isso é. Mas Jesus aperta assim. Jesus aperta a gente. A gente tem que estar no lugar da bênção. Sabe por que Esther e Mardoqueu alcançaram vitória? Porque eles nunca saíram do lugar da bênção. Por mais que a perseguição for tanta, mas eles continuaram fiel ao Senhor, de sabendo que Deus ia agir em favor deles. Infelizmente hoje tem crente que a perseguição vem lá em São Paulo e já está querendo mudar de igreja. A perseguição vem, se aonde já está, não, vou para outra igreja porque aqui não dá certo. Persista, continue firme. Deus tem grandes bênçãos para este lugar. Deus tem vitória para Deus proverá. Grupo 5, o campo da cidade nova. Deus tem vitória. Deus tem grandes vitórias no campo da cidade nova. Aí, o inimigo não está satisfeito, não. Mas não dá para ele ficar mesmo. Sei que o nosso Deus está no controle de tudo. E olha só o que aconteceu nesse último versículo que eu quero encerrar. Versículo número 9, e disse agora, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura, que é uma pincela para Mardoqueu, que falará para bem do rei, está junto à casa de Amã. E o rei disse: enforcai nela. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se... Deixa eu falar aqui para vocês uma palavra profética para nós hoje. As armadilhas que é arquitetado para mim, para você, nosso adversário vai cair nela mesmo. Se tem forca que ele preparou, você enforcar nela mesmo. Para entender que Deus que está aqui neste lugar, que é o dono desta obra, Ele continua sendo poderoso. O domínio está sobre as mãos dele. Eu declaro com autoridade nesta noite sobre esta igreja, sobre as famílias deste lugar, que toda armadilha do adversário não vai prosperar contra nós, contra a igreja de Jesus Cristo, porque o nosso Deus tem plano de nossa vida. Mas permaneça firme, fiel. Em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe grandemente, tá? Que o Senhor possa derramar bênção sobre as nossas vidas. Se você quiser estudar, estude e o destino. Você vai ver a grandeza. Pode não ter o nome de Deus, a palavra de Deus, mas a grandeza de Deus, ela é vista dentro desse dia, que Deus é capaz de fazer
aquele que é fiel ao Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe e o Senhor continue derramando bênção sobre nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, tá? Que o Senhor compreendeu o que o Daniel falou. Nós temos bastante irmãos aqui. Não está como no primeiro dia que eu fui aqui, a sexta-feira, quando eu assumi aqui, mas está melhorando, vai melhorar, tá? Deus em Cristo abençoe grandemente a vida de todos vocês, tá? E que o nome do Senhor continue sendo glorificado. O irmão Fábio, que não era, mas hoje já faz parte dessa família. Irmão Fábio, que Deus abençoe, irmão Fábio, sua vida, tá bom? Continue abençoando você e tudo que você precisar, uma orientação, alguma explicação, e a irmã Roselita está bem do seu lado. Mas se quiser, estou também à disposição, tá? Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, tá bom? Eu quero também, irmãos, avisar a igreja que nós teremos dia 14 e 15 a imersão teológica, né? E essa imersão teológica é para toda a liderança, de professor da escola dominical, obreiros da casa do Senhor, trabalhadores, tá? Lá no Tempo Central, 14 e 15. Descemos o teu nome nesta noite, porque até aqui, Senhor, tem nos ajudado, as tuas mãos têm estado sobre nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, porque até aqui, Senhor, tens nos ajudado a permanecer na tua presença, te servindo, te adorando, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às barreiras, em meio às ciladas do adversário, mas nós continuamos firmes, Senhor, na tua presença, dizendo assim, Pai: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não deixa nós desvanecer, não, Jesus. Segura em nossas mãos, nos fortalece. Se alguém chegou nesta noite pensando em desistir da caminhada, Deus, tu falou na tua palavra, Senhor, que a dificuldade não se compara, Senhor, com o poder de glória que está preparado para a tua igreja. Eu sei, Senhor, que tu tens falado no meu coração, tu tens bênção para este lugar, tu tens vitória, milagres, Senhor, neste lugar. E eu creio, porque o teu poder, ele pode sim, Senhor, aquilo que o homem diz que não tem mais jeito, o teu poder diz que tem jeito sim. Tu muda a história, tu muda o quadro, Senhor. E eu creio, Pai, nesta igreja, contando grandes testemunhos, grandes milagres sendo realizados neste lugar, Senhor, porque nova esperança do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu tomo posse nesta noite da minha bênção. Aleluia! E eu declaro bênção sobre as famílias aqui da Deus Proverá. Amém. Sobre os casais, sobre os frutos, Pai. Deus amado, que as tuas bênçãos continuem sobre a igreja. Pai querido, eu te apresento nosso irmão que está, Senhor, saindo daqui para ir logo ali em outra igreja, para estar junto, participando. Ao tempo que ele passou aqui, Senhor, obrigado. Recompensa ele com bênção, com vitória, e usa ele grandemente ali naquele lugar. Pai querido, a sua família, o seu trabalho, o teu projeto, Senhor, venha fazer prosperar aquele lugar, para a glória do teu nome, Senhor. E assim nós te oramos, todos aqui presentes. Dispensa uma bênção especial nesta noite. Leva-nos em paz e segurança, nos dando uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Pois é, mesmo, a palavra de Deus foi pregada, que palavra maravilhosa, que Deus nos abençoe. Bora compartilhar esse vídeo, família, aqui que não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like, fica com Deus, até o próximo vídeo, família, que Deus abençoe.